havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, conjunta com a quinta reunião da Subcomissão Temporária sobre Doenças Raras, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 123 de 2019 da Comissão de Assuntos Sociais, CAS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a debater questões relacionadas às glicogenoses. Quero destacar a importância desse tema para a saúde da criança, da pessoa, para a tranquilidade da família, apoio da família, e inclusive como um elemento assim já divulgador do Congresso Nacional que vai acontecer no Rio Grande do Sul na semana que vem, congresso também que trata do tema, né, das glicogenoses. Eu informo a todos e a todas que a audiência contará com serviços de interatividade com o cidadão. Então, alô Senado, através do telefone 0800 61 22 11 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Então, realmente queremos que seja bastante divulgada, né? O tema doenças raras, a incidência não é tão grande, mas há muitas doenças raras. Então, você somando as pessoas, nós chegamos a alguns milhões de brasileiros que lidam com a situação de uma doença rara. E a gente tem que trabalhar muito em termos de sensibilização, conscientização, diagnóstico, tratamento, atendimento, apoio para a família, todo um conjunto de iniciativas. E hoje nós vamos estar abordando uma dessas situações que são as glicogenoses, né? Já vai ser explicado direito o que isto significa. Quero agradecer a participação dos convidados. Aqui à minha direita, a doutora Carolina Fischinger de Souza, Moura de Souza, que é médica geneticista. Também à minha direita, a Danila Vieira Rocha Mantovani, representante das pessoas com glicogenoses hepáticas e musculares. E eu quero dizer que isso é muito importante, que é o ponto de vista médico e o ponto de vista da pessoa, autodefensoria, né? Autoadvocacia. Aqui à minha esquerda, logo à minha esquerda, Leandro Rodrigues Pereira, que é membro fundador da Associação Brasileira de Glicogenoses Hepáticas e Musculares. Então, ponto de vista família, o ponto de vista da federação. Também à minha esquerda, Aníbal Gil Lopes, membro da Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Então, muito importante que o Conselho esteja aqui presente e a gente incentiva que os conselhos regionais também procurem divulgar o debate que está acontecendo nessa tarde. E na esquerda, o Renato Teixeira, que é representante da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vindo também, Renato, né? De novo aqui, né? A gente já está se acostumando a ver quase que semanalmente, né? Mas nós andamos combinando aqui, nós teremos, então, em primeiro lugar, o ponto de vista médico, para dizer o que é a glicogenose. Depois virá o ponto de vista da pessoa,
né? Então, é a Danila que vai falar em seguida. Depois, a Federação Nacional. O doutor Aníbal, que é médico também, né, também falará depois de ouvir as duas iniciativas da pessoa e da federação. E, finalmente, né, Renato, você escutando tudo isso, você dizer para as pessoas, e agora? Né, tá bom? Do ponto de vista do Ministério da Saúde, obviamente, porque agora, do ponto de vista genético, da família, da organização da sociedade, que é, eu diria, o mais fundamental. Muito bem, eu quero dizer que esta Comissão de Assuntos Sociais está à disposição de todos que militam nessa e em outras áreas. Podemos ter audiências públicas, outras audiências, que o que a gente deseja é que o conhecimento exista na sociedade e que, para este conhecimento, tenhamos as respostas, né, para as pessoas e famílias serem apoiadas adequadamente. Tranquilos? Tranquilos. Então, tá bom. Então, eu passo, em primeiro lugar, a palavra à doutora Caroline Fischinger de Souza, e até vocês poderiam até dizer onde é que vocês trabalham, de onde que vocês são, né, fazer essa apresentação, que eu acho que isto ajuda nessa interação com os que nos acompanham pelo Brasil todo. Apertando aquele botão lá, não é melhor aquele microfone para você? O microfone do presidente é esse aqui. Esse é do presidente. Ah, esse é do presidente. Então, estou usando o microfone errado. Então, esse é o seu. Microfone aberto? Sim, está verdinho. Então, gostaria de me apresentar. Eu sou a Carolina Fischinger Moura de Souza, sou médica geneticista, trabalho em genética e doenças raras há mais de 20 anos, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e estou encabeçando a frente aqui em falar em nome dos pacientes com doenças raras e especialmente nesse momento hoje, na tarde de hoje, sobre glicogenoses hepáticas e musculares. E gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, a convite do senador Flávio Arns, por dar essa visibilidade a esse grupo de condição genética rara, na qual a gente sempre está trabalhando, mas também dá oportunidade para a gente explicar um pouquinho mais para a sociedade o que a gente está falando, quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia, tanto médicas quanto do ponto de vista dos pacientes, e tornar público, então, esse tema, no meu ponto de vista, a gente só vai conseguir evoluir no conhecimento, nas pesquisas e no melhor atendimento e cuidado dos pacientes quando a gente consegue envolver todos, né? Seja no âmbito político, social, médico, de pesquisa, público, privado, a gente vai conseguir progredir e evoluir. O meu objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre o marco teórico da condição que a gente está falando, porque fica muito difícil a gente falar de uma doença que se chama glicogenoses, né, de um grupo de doenças, sem saber muito o que elas são, o que elas representam. Então, vou tentar ser o mais rápida, eu não consigo, eu sou uma pessoa bem explicativa, né? Mas tentar ser o mais didática possível, considerando o público leigo. Então, o que são essas glicogenoses, né? São doenças hereditárias que afetam o metabolismo do glicogênio. O glicogênio, na realidade, ele é a nossa principal fonte energética. Então, assim, eu sempre explico para os pacientes, né? Tudo que a gente ingere de glicose, de alimentos, é transformado, no fundo, em glicogênio. Ele se acumula, fica armazenado, principalmente em dois grandes órgãos, no fígado e no músculo. E a sua principal função é a reserva de energia do nosso organismo e responsável por manter a concentração normal de glicose quando o indivíduo está em estado de jejum.
ou seja, tudo que nós comemos de carboidratos é transformado em glicogênio. É como se a gente estivesse colocando um dinheiro numa caderneta de poupança e a gente está guardando para quando precisa. Na realidade, a gente precisa a todo momento, a toda hora. Quando a gente não está ingerindo nenhum alimento, a gente acaba recrutando o glicogênio. Há mais de 14 doenças, desse grupo de doenças que afetam a síntese e a utilização do glicogênio. Então, há algumas condições que são puramente hepáticas, afetam o fígado. Algumas condições que são tanto hepáticas e musculares, afetam o fígado e o músculo. E outras que são ou podem ser hepáticas ou musculares. Então, dependendo da classificação e do momento que elas foram descobertas, elas foram classificadas como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7 e temos até o tipo 14 até o momento, tá? Então, nesse momento, eu vou me dedicar a falar um pouquinho mais sobre as glicogenoses que afetam o fígado. E aqui a gente tem, não vou me detalhar em cada subtipo, cada um tem a sua característica, mas para mostrar que são condições genéticas diferentes, causadas por diferentes mutações genéticas. Então, a gente tem o tipo de glicogenose, qual é a enzima que está deficiente, qual é o gene, qual é a herança, cada um tem um padrão de herança também distinto, e as características clínicas e as diferenças entre o tratamento. Na realidade, depois eu vou resumir um pouco toda a forma de tratar esse grupo de doenças, tá? Então, a incidência desse grupo de doenças genéticas é 1 para 20 mil a 1 para 25 mil. Então, a mais frequente de todas é a glicogenose tipo 1, 20% de todos os tipos de glicogenose, e não há dados nacionais nesse momento para a gente estimar quantos pacientes a gente tem no Brasil. Na verdade, a gente tem um cadastro que vai ser apresentado pela associação, mas a gente não tem a real incidência dessa condição no Brasil, porque a gente não tem dados epidemiológicos ainda suficientes para estimar. Mas é considerado uma doença rara. No momento que a doença tem uma frequência maior que 1 para 5 mil, ela já é considerada rara. Nesse momento, nós temos aproximadamente 13 milhões de indivíduos no Brasil com doenças raras. E alguns, então, são portadores da glicogenose. Esse aqui são as questões de herança, né, que muda. Alguns, a mãe pode ser portadora da alteração genética, passando para os seus filhos homens, ou a mãe e o pai serem portadores e passar sem saber para os seus filhos. Eu não vou me detalhar muito para a gente chegar exatamente onde a gente precisa. Só para a gente exemplificar a questão metabólica, né? O glicogênio, ele é formado a partir da glicose. A glicose, ela passa por várias transformações dentro da célula para ela não sair mais da célula. Ela precisa ser armazenada. E para que isso aconteça, há um processo enzimático sucessivo que ocorre na célula até formar o que a gente tem, que é o glicogênio. E esse glicogênio é desse elemento que nós estamos falando. Qualquer alteração genética que interfere tanto na formação do glicogênio quanto na degradação dele, qualquer uma dessas enzimas com nomes estranhos que estão aparecendo aqui na tela, a gente vai ter a glicogenose. Então, para cada subtipo de defeito da enzima, a gente vai ter um diferente tipo de glicogenose. O fato é que, quando essa rota metabólica não funciona adequadamente, o organismo entra em estresse extremamente grande, porque a gente não consegue ter energia para a célula funcionar. A nossa principal razão energética, nosso principal combustível energético é realmente o glicogênio. E se a gente não consegue formar ou não consegue aproveitar ele, nós vamos ter repercussões clínicas muito significativas. Então, basicamente, então, aqui eu tenho um fígado que transforma o glicogênio em glicose, glicose em glicogênio, dependendo do período do paciente, se ele está em jejum ou se ele está se alimentando. E isso é utilizado como combustível energético para o músculo, para o cérebro e para todas as células do nosso organismo funcionarem adequadamente. Quando há algum defeito em alguma dessas rotas metabólicas, as células não vão ter energia e vão entrar em falência.
Então, quando a gente tem um defeito, a gente vai ter a baixa de glicose no sangue, causando, então, enormes repercussões clínicas. Como se faz o diagnóstico dessas condições? Primeiro, pelas manifestações, pelos sintomas clínicos. O primeiro e principal sintoma dos pacientes é a hipoglicemia, o açúcar baixo no sangue. E esse açúcar baixo no sangue, ele é a tentativa de compensação do organismo formando outros metabólitos. É como se o organismo não tivesse um combustível adequado, que é o glicogênio, e ele tenta formar energia de combustíveis inadequados, como o ácido lático, o ácido úrico. E com o passar do tempo, isso gera enormes danos para a célula. O diagnóstico da glicogenose, diferente de muitas outras condições genéticas, muitas vezes é só pela suspeita clínica e exames simples, como as enzimas do fígado, como a medida da glicose, como a medida do ácido lático, como a medida do ácido úrico, como a medida da CPK, que é a enzima muscular. Então, não requer exames tão especializados ou que tenham necessidade de extrema e alta tecnologia. Tá? Alguns pacientes antigamente faziam a biópsia do fígado para ver esse depósito de glicogênio e a análise genética ela nos ajuda para definir o subtipo, a classificar melhor o tipo de glicogenose. Então, aqui eu tenho a mais frequente, a glicogenose 1A e 1B, que interfere, então, no funcionamento do fígado, do cérebro, porque os pacientes, quando não têm açúcar no sangue, vão ter danos cerebrais graves, nos rins, porque esse glicogênio acumula nos rins, levando à perda de proteína, quase como se fosse uma lesão renal, muito parecida com a lesão do diabetes, né? E alterações dos nervos. A forma 1B da doença, além de todas as alterações observadas no tipo 1A, leva ainda a alterações da imunidade. Os pacientes têm deficiências imunológicas graves e alterações intestinais, alterações de absorção intestinal. Os outros, e isso leva a uma falência do funcionamento de inúmeros órgãos. Tá? Então, a genética, a análise de mutação genética é importante para a gente definir continuamente. Esses controles devem ser 24 horas por dia, 365 dias do ano, para o resto da vida. Deve-se picar o paciente incessantemente, inúmeras vezes no dia, para ver se o paciente não está entrando em hipoglicemia. E isso acontece sábado, domingos e feriados, nos 365 dias do ano, e à noite e durante o dia. Então, eu já posso mencionar a dimensão desse problema e a gravidade dessa doença. A necessidade de evitar infecções. Cada vez que o paciente contrai uma infecção, ele deve ir para o hospital, porque ele não tem reservas suficientes para conseguir superar essa infecção sem que ele receba um soro glicosado na veia no momento da infecção. Muitos pacientes acabam tendo que usar uma sonda, porque precisam ser alimentados a cada 3 ou 4 horas, ou um botão de gastrostomia que faz o papel da alimentação dia e noite ao paciente. A necessidade do uso do amido cru. O amido cru, eu vou explicar aqui para vocês qual é o papel dele, e a necessidade de reposição de proteínas quando o paciente faz uso das suas próprias proteínas como energia para a célula. Então, como que a gente deve proceder? Evitar a hipoglicemia, usando a maizena. É estranho eu falar que o tratamento de uma doença é com maizena. Parece estranho, mas esse é o tratamento atual da glicogenose, é maizena. O tratamento está no supermercado, mas, às vezes, o consumo de maizena de um paciente ao dia é meio quilo de maizena. Então, por quê? Porque a maizena é um amido cru, de liberação lenta, e ele promove estabilização da glicose no sangue e evita o acúmulo do glicogênio no fígado. E a maizena deve ser utilizada pelos pacientes a cada 3, 4 horas, dependendo da dose, dependendo do peso do paciente. Isso faz com que o indivíduo não acumule metabólitos tóxicos, como ácido úrico, triglicerídeo, lactato e corpos cetônicos. Essa maizena é remédio, ela deve ser pesada. Todos os pacientes têm que ter uma balança e eles têm que carregar essa balança para onde eles vão. E o horário do uso da maizena tem que ser exatamente no horário, porque se a gente perde 10 minutos, o paciente pode entrar em hipoglicemia. Então, são 365 dias do ano, cuidando e pesando a maizena, cuidando o horário de se administrar e sem
trégua e sem possibilidade de tranquilidade. Esse alimento é frequente, então, como eu mencionei, muitos pacientes não aceitam e a gente tem que utilizar a estratégia de colocar uma sonda, uma sondinha que passa pela barriga. Alguns pacientes não tomam a maisena. Toda criança ou todo adulto, às vezes a gente não quer comer, às vezes a gente não quer ingerir um alimento, mas ele tem que ser dado. Se ele não for dado, há risco de morte. Esse é o risco. A hipoglicemia pode levar à morte. Então, é importante que o paciente receba essa dieta de forma constante e contínua. Então, o amido de milho, a dieta contínua por sonda ou, muitas vezes, pela própria gastrostomia. E uma dieta, muitas vezes, normoproteica ou hiperproteica. A necessidade do controle das glicemias. Aqui eu explico mais ou menos qual é o papel. Quando a gente dá açúcar para o paciente, essa glicemia sobe muito rapidamente e cai rapidamente. Por isso que o paciente não pode tomar glicose. Se ele toma glicose, essa glicose vai acumular no fígado na forma de glicogênio e vai causar danos no fígado e danos no músculo. Se o paciente toma o amido, essa glicemia se mantém estável por mais tempo. Esse é o tratamento disponível. A gente lá no hospital tem algumas orientações que a gente construiu alguns manuais para os pacientes. Há alimentos que são totalmente permitidos, alimentos que são totalmente proibidos. Fruta, 0. Bolachas, restritas. Açúcares, 0. Leite, tem que ser um leite sem lactose, preferencialmente também sem açúcares. Sucos, somente alguns tipos. Então, há uma restrição nutricional bastante grande. Esse é o folder que a gente prepara. Há uma necessidade dos pais controlarem constantemente o que está escrito nos rótulos. No Brasil, nós temos sérios problemas de rotulagens de produtos. No Brasil, o carboidrato, ele vem junto. E nesse carboidrato não está especificado que tipo de carboidrato é. Isso é um enorme problema para os pacientes, porque ele não sabe quanto de açúcar tem. Qual é a quantidade de açúcar, de frutose e de maltose? Está apenas carboidrato. Muitas vezes nem se conhece o tipo de carboidrato. Além disso, a necessidade de reposição de vitaminas, porque a dieta é extremamente restrita. Há alguns produtos que entram no mercado, já bem estabelecidos na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos a entrada apenas no ano passado, que é um amido de liberação lenta, que se chama glycosate. Aqui embaixo vocês podem observar as barrinhas em azul, é o tempo que dura a glicemia do indivíduo com o uso da maisena, e nas barrinhas laranja é o tempo que a gente consegue com o uso do glycosate. Então, alguns pacientes conseguem, com o glycosate, à noite, ficar até 6, 7, 8 horas sem usar a maisena. Se eles usassem usando o glycosate. Se eles usassem só a maisena, teria que ser reposto a cada 3 ou 4 horas. Então, isso... O glycosate, ele está disponível somente para quem tem recursos financeiros. O custo do tratamento com glycosate no Brasil hoje, para um paciente, para usar diariamente à noite, é em torno de R$3.000. Então, não há acesso por mês. O objetivo do tratamento das glicogenoses, então, é promover o crescimento e desenvolvimento normal, é evitar danos cerebrais causados pelas hipoglicemias, evitar danos hepáticos como a cirrose, a fibrose, o risco de tumor e câncer no fígado e transplantes de fígado, evitar danos físicos e emocionais, evitar danos renais, evitar danos cardíacos, evitar a anemia, evitar a obesidade, evitar as deficiências nutricionais, preservar a qualidade de vida, promover a independência de um indivíduo que apresenta o diagnóstico de glicogenose, reduzir a ansiedade dos pacientes e de seus cuidadores e promover a sobrevida. Esse é um exemplo de uma paciente, então, com um fígado bastante distendido. Se essa paciente não fosse tratada a tempos, provavelmente não estaria viva. Com o tratamento, seu desenvolvimento é absolutamente normal, crescimento, inteligência, frequenta escola normal e regular, sem qualquer dano cerebral. Este é um paciente na mesma condição, absolutamente normal e desenvolvimento normal no momento em que ele recebe o diagnóstico e o tratamento correto. Temos inúmeros exemplos de pacientes bem tratados que acompanham, do ponto de vista nutricional,
com a equipe que tem conhecimento sobre essas condições, apesar de saber que o tratamento é difícil. São pacientes que têm vida normal, que podem ser esportistas, que podem ser atletas, quando conseguem seguir rigorosamente as recomendações prescritas. Para terminar, quais são as perspectivas futuras? Já temos estudos de terapia gênica, ou seja, modificar o gene defeituoso, buscando, possivelmente, a cura dessas doenças. Novas alternativas dietéticas, como ter produtos que estão em testes, estamos usando como alternativa ao amido, polvilho. Poderia ser uma alternativa, estamos fazendo testes com isso. Melhorar o entendimento da necessidade do controle metabólico, das complicações da doença inflamatória. Melhorar o entendimento das deficiências imunológicas. A gente ter um registro nacional de pacientes para saber a nossa casuística. Melhorar a educação médica. A terapia gênica está em andamento para a glicogenose 1A, provavelmente tipo 3 também no próximo ano. Aqui, para vocês terem uma noção do histórico, em julho de 2018, o primeiro paciente recebeu a terapia genética nos Estados Unidos. Eles já estão com 4 pacientes testados, vai para o 5º paciente nesse momento. O estudo está nessa fase, na fase do coorte 2, vai para o coorte 3, com o teste dessa nova terapia que visa curar a doença. E o que é necessário para o Brasil? Reconhecer o Centro de Referência Nacional. Hoje nós temos cadastrados em nosso serviço mais ou menos 110 pacientes com glicogenose. O Serviço de Genética Médica é pioneiro nos estudos e nas publicações científicas nesse grupo de doenças. Desenvolver um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para uniformizar o tratamento no Brasil. Facilitar o acesso dos pacientes com glicogenose ao Centro de Referência Nacional via regulação, via tratamento fora de domicílio, via regulação regional. Hoje, os pacientes afetados pela condição devem esperar na fila como qualquer outro indivíduo. E tempo para eles é uma situação que não há tempo para não tratar essa doença. Ela deve ser tratada imediatamente, deve ser diagnosticada rapidamente. Promover novos estudos no Brasil com melhora de financiamentos de pesquisa. Há vários grupos trabalhando. Facilitar a entrada de novos estudos no Brasil. Regras de regulação e estímulos a estudos clínicos no Brasil. Atualmente, os laboratórios não vêm para o Brasil para fazer estudos de terapia gênica. Eles têm medo das regulações do Brasil e a gente não consegue avançar e ofertar esse tipo de estudo aos pacientes brasileiros. E reconhecer a maisena como um produto nutricêutico, um produto médico. Né? Então, é um produto alimentar, mas ele é um produto médico. Então, no meu ponto de vista, o entendimento de pacientes com desordens metabólicas é gratificante pela possibilidade de ter bons resultados, desde que eles estejam no centro correto e sendo tratados por pessoas que tenham bastante conhecimento. Meus colegas vão falar, mas gostaria de divulgar na próxima semana, entre os dias 14 e 16 de novembro, de forma inédita, nós trazemos o Congresso Internacional de Glicogenose ao Brasil, com mais de 15 convidados estrangeiros. Esse congresso nunca teve fora da Europa, é a primeira vez que ele está vindo para a América Latina. É um desafio enorme e eu só consegui fazer esse desafio porque nós trabalhamos em equipe, uma equipe muito grande. E sem a ajuda da Associação de Pacientes, esse evento seria inviável. Nós estamos trazendo um evento para o Brasil que vai congregar médicos, cientistas, familiares e pacientes no mesmo ambiente para melhorar o conhecimento dessas condições genéticas. Então, eu termino aqui. Eu teria algumas falas sobre doença de Pompe, mas eu acredito que a doença de Pompe, só para terminar, assim, eu venho do hospital público, né? É uma equipe grande de trabalho. Nós trabalhamos... deixa eu pular aqui. Nós trabalhamos em equipe e não se faz nada sozinho, tá? Muito obrigada. Quero agradecer aí a participação da doutora Carolina Fischinger de Souza e dizer assim que sempre é bom, principalmente de vários pontos de vista, conforme essa mesa está representada, deixar claro o que o Congresso Nacional, a partir da experiência, trabalho de vocês, poderia ajudar nesse processo todo.
né? Quer dizer, a questão do centro de referência, acesso, até anotei aqui, acesso dos pacientes ao centro de referência, o acesso, por exemplo, ao glicosate, né? Glicosate, glycosate, né? Também. Então, sempre o que a sociedade, assim, sempre se lembrar, solicitar ao Congresso, olha, se tiver isso, vai ajudar, vai encaminhar, vai ser feito, e vocês conhecem e nos orientam, né? Eu só quero, antes de passar a palavra à Danila, só já apontar aqui para vocês terem como referência o que já veio pelos meios de comunicação. Rodrigo Alves, de São Paulo, o que é necessário para termos um protocolo de atendimento em nível nacional. A falta de conhecimento reflete em tratamentos inadequados, né? Importante, né? Marcos Vinícius, de São Paulo. É difícil fazer o diagnóstico desta doença? Até o doutor Aníbal vai falar depois, né? Gustavo Romano, do Mato Grosso do Sul. Sono e repouso é nossa maior dificuldade ultimamente. E o medicamento para que possamos dormir 8 horas é caríssimo. Como o governo pode ajudar? Não sei se está relacionado. Está falando sobre o glicosate, certamente. Pois é. E o diagnóstico, eu acredito que a gente só faz diagnóstico de doença rara quando a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente nunca pensa. O diagnóstico da glicogenose não é difícil. Mas se o médico não tiver conhecimento ou saber que pode existir uma doença rara, ele vai ter dificuldade de pensar nisso. Então, acho que ele tem que evoluir no conhecimento. A Fernanda Carolina, lá do meu estado, do Paraná, por se tratar de uma doença sem cura, porém com uma perspectiva muito boa de vida, caso o atendimento seja adequado, é importante debater esse assunto, quer dizer, o conhecimento a que você se referiu. Muito bem, então a gente continua orientando a todos que nos procuram pelo E-Cidadania, ou pelo telefone Alô Senado, também continuarem mandando aí intervenções. Passo em seguida a palavra a Danila Vieira Rocha Mantovani, parente da orquestra Mantovani ou não? Não, da família do marido mesmo. É mesmo? É, sim. Mas é parente do... Não. É de origem italiana lá, mas tá. Não é, então, não. Senão a gente já... Isso seria também, né, uma coisa boa, bonita. Representando as pessoas com glicogenose hepáticas e musculares. Isso. Com a palavra, então. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu me chamo Danila, né? E primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre os representantes de glicogenose. Agradecer ao senador pela oportunidade, né? Agradecer ao Leandro que me fez o convite, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. A doutora Carolina, que desempenha esse trabalho aí fantástico, que é sempre com muito amor e muita dedicação, né? Sempre digo que ela é como se fosse um anjo nas nossas vidas, né? Agradecer a todos que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo, né? Vou me apresentar, né? Eu sou Danila, sou advogada do metrô aqui de Brasília e sou mãe da Rafaela. A Rafaela é uma criança muito especial, muito alegre, que possui 2 anos e 8 meses, né? E eu vou falar um pouquinho da minha história, como foi com relação à Rafa, né? Como é que foi o nosso mundo glicogenose, né? Eu tive uma gestação normal, a Rafa já nasceu já apresentando as primeiras características da doença, né? Hipoglicemia. Tivemos um pouco de medo, mas logo em seguida conseguimos ter alta e iniciamos uma vida normal. Logo após, tivemos uma intercorrência com 2 meses, também com as mesmas características, com uma respiração ofegante, com a hipoglicemia. Houve um diagnóstico errado, retornamos para casa, né? Com 5 meses, novamente, as mesmas características da doença, fomos novamente ao hospital e aí o hospital, então, começou a verificar que tinha alguma coisa errada. Ela estava internando com características recorrentes e que havia alguma coisa errada. Então, a própria equipe do hospital
estudou o caso e chegou na possível glicogenose. Até então, ela tinha entre A1A e A1B. A partir daí, a gente começou uma luta, né? Uma luta pela sobrevivência, na verdade, né? Porque não é fácil. A gente passa a ter um mundo de informações novas, uma vida totalmente nova daquela que a gente tinha projetado, né? Eu digo que a gente vive até uma questão de um luto, porque a gente deixa de ter um filho normal e passa a ter um filho com algumas especificidades e que são muito diferentes daquilo que a gente imagina, né? Eu não me esqueço do dia que a médica virou para mim e falou assim, a sua filha vai ter que viver de maisena. Eu digo, como assim uma pessoa vive de maisena? Não existe isso. Uma pessoa viver de maisena? Ela vai viver de maisena. Então, até aquilo tudo processar na minha cabeça foi bem difícil, não foi fácil. Contei até com a ajuda do Gustavo, da esposa dele, que eles foram ao hospital comigo e me passaram muitas informações. E aí, a partir daí, a gente começa a ter uma rede de apoio, né? É impressionante como a gente tem, na verdade, uma família. Eu digo que a gente tem a família glicogenosa. Como a gente tem pessoas próximas que querem nos ajudar, né? E foi a partir dessa rede que a gente conseguiu dar os primeiros passos, né? Assim que nós saímos do hospital, começamos a pesquisar sobre a doença, poucas informações. Chegamos na doutora Carolina e aí conseguimos, com muito esforço, no sentido de controle da Rafa, saímos de Brasília e fomos para Porto Alegre. Né? E aí, lá, então, começamos essa jornada com controles muito difíceis, né? Assim, dizer que é fácil, não é fácil, é muito difícil, só que tudo vale a pena, né? E a doutora Carolina dá um suporte muito bom, eu falo que ela é como se fosse mãe, porque quando ela tem que puxar a orelha, ela puxa a orelha. Assim, então, é realmente, assim, não é uma vida tranquila, mas, ao mesmo tempo, é gratificante, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, com relação às dificuldades que a gente verifica, quanto com relação a famílias, né? O que eu, como mãe da Rafa, verifico, né? Nós temos pouco conhecimento sobre a doença, dos médicos e profissionais de saúde. Isso é uma coisa, assim, recorrente, né? É comum... a gente, por exemplo, a Rafa costuma internar com uma certa frequência e todas as vezes que a gente tem internação, a gente tem muita dificuldade de conhecimento da doença. As pessoas não dão a devida importância à doença que ela tem. Então, nós temos como dificuldade a ausência de artigos que falam sobre a doença, temos poucos ensinamentos nas faculdades com relação a isso, a necessidade de se ter um protocolo de atendimento. A Rafa acompanha com a doutora Carolina e logo na primeira consulta, ela já passou esse protocolo. O que significa esse protocolo? O que é que tem que ser feito quando a Rafaela tem uma situação de necessidade? Então, a Rafa começou a vomitar, fomos ao hospital, chego lá com o protocolo e falei assim, doutor, tem que seguir esse protocolo aqui, ó. Ela tem que fazer esse exame de sangue, ela tem que fazer esse soro nesse sentido. Enfim, tem tudo que tem que ser feito para aquele primeiro atendimento. O que acontece? Na maioria das pessoas, elas não têm acesso a esse protocolo de atendimento. Eles não têm. Poucas as pessoas que têm acesso a isso. Então, quando a gente verifica as famílias lá dentro, no interior da Bahia, de Minas, eles ficam totalmente perdidos. Os médicos ficam absolutamente perdidos, né? E o que é uma realidade que a gente verifica também, que eu já sofri, enquanto mãe da Rafa, é que, mesmo tendo protocolo, os médicos descumprem o que está sendo escrito no protocolo. Já passei por situações assim. Então, eu brinco que a gente tem que ter uma tríplice capacidade numa internação. A gente tem que ser mãe, dar o carinho, a gente tem que ser médica, né, porque tem que tentar orientar no sentido de ter uma conduta, e a gente tem que ser vigia, porque a gente tem que vigiar para ver se o médico está fazendo a conduta certa, para ver se está sendo feito tudo de forma correta. Né? Como outra dificuldade, a gente tem com relação ao elevado custos que tem em relação a manter a doença. Né? Temos a questão do exame genético, a doutora Carolina falou que é um exame hoje particular, de custo alto. A biópsia de fígado, que é de fígado, que normalmente é a maioria, só que ele é mais invasivo, e no sentido a importância de ter o diagnóstico certo para poder fazer o tratamento correto, né? Uma outra dificuldade que a gente tem é a rotina desgastante, né? Que nós, como a doutora Carolina falou, nós temos uma alimentação, temos que controlar a alimentação deles a cada 3 horas, seja de dia, de noite, seja sábado, domingo, feriado. Isso implica numa privação de sono, tanto da pessoa, da família, quanto da criança. É uma ansiedade que a gente vive 24 horas do dia em saber se aquela pessoa está com a glicemia boa e saber se ela não está tendo algum dano com relação a isso.
Para ter uma noção, essa daí é uma dieta da Rafa, né? Quando ela estava com... Logo que a gente chegou com a doutora Carolina com 6 meses de idade. Se vocês verificarem, são 15 horários diferentes que nós temos que controlar a alimentação dela. Então, durante 15 vezes ao dia, pelo menos, eu tenho que estar manipulando ela de alguma forma para que ela não caia em uma hipoglicemia. Então, aí vocês podem ter um pouquinho da dimensão de como é desgastante essa rotina, né? Realmente, ela é muito desgastante. Isso aqui, eu até salvei isso, foi em dezembro de 2017, a Rafa estava com uns 9 meses. Cada pontinho azul desse daí é o despertador meu que tocava, para poder ver se a Rafa estava bem. Então, assim, olha isso, assim, eu chego e me emociono, porque realmente é muito difícil. Então, assim, é um controle muito difícil, as pessoas não têm dimensão de como é essa jornada que a gente tem. Então, assim, outras dificuldades, os elevados custos, a gente tem que ter um leite especial, que é o leite à base de soja, o amido de milho, que é em grande quantidade, como a doutora Carolina havia dito, que é alimento, mas não é visto como medicação, né? Que, para algumas pessoas, ele realmente se torna de elevado custo, apesar de ser barato, se você comprar uma caixinha, mas quando você usa em grande quantidade, não é. Para que haja necessidade de um controle bom, a gente tem que fazer o controle de glicemia, que é por meio das tiras de glicemia. Suponhamos que nós fizéssemos um controle a cada 3 horas, né? Quantas tiras de glicemia nós não precisamos por dia? Cada caixinha de glicemia da qualidade que é boa custa uma média de R$100, porque ainda tem essa questão da gente... Às vezes a gente até consegue pelo governo algumas tiras, mas não é a que tem qualidade boa. Né? Fazendo um paralelo com relação à imunidade, tem o Filgastrin, que hoje, por exemplo, é uma medicação para aumentar a imunidade, em que também há dificuldades de acesso, ou às vezes as licitações verificam, concedem a medicação que não é a que seria realmente correta, que seria realmente boa. Né? Com relação à situação do Brasil, eu verifico que, assim, dentro do meu mundo e do mundo que a gente vive, dentro de grupos de glicogenose, que a situação ela é muito diferente. Né? Em Brasília, que é onde eu moro, a gente tem até uma situação relativamente favorável, a gente consegue ter acesso a muitas coisas, mas nós não vemos essa situação quando a gente vai para o interior de Minas, na Bahia, enfim, no Norte, porque a gente comunica muito com as famílias, né? Então, a gente vê realmente a diferença e esses tratamentos e essa observação, esse tratamento de forma correta vai dar uma consequência benéfica lá no final, né? Outra dificuldade que a gente verifica muito com relação às pessoas que têm glicogenose é a recusa alimentar. Minha filha hoje tem 2 anos e 8 meses e é uma batalha que eu enfrento hoje, essa recusa alimentar dela. Ela não tem muita aceitação com relação a alimentos, não sei se é provavelmente porque a gente teve uma supressão da fase oral dela, quando era o momento dela estar comendo, a gente estava pensando em dar vida para ela, então, assim, na verdade, nosso foco acabou sendo outro. A gente tem uma carência imensa de profissionais que sejam habilitados para tratar de recusa alimentar. Isso é uma coisa que eu verifico muito aqui em Brasília. Eu já fui para São Paulo, já fui para diversos lugares para tentar dar um tratamento bom para minha filha. E realmente a gente tem muita carência com relação a isso. E quando se tem, é um tratamento caro e relativamente longo, estressante. Com relação a algumas dificuldades, vou dar um paralelo com relação à minha situação, né? Estou falando ausência de benefícios para mães, trabalhadoras ou familiares. Na época que eu tive a Rafa, eu era servidora do TRF, então eu tive um amparo muito bom lá, né? Eu consegui ficar com a minha filha até ela completar 1 ano de idade. Eu consegui extensão lá no meu trabalho, consegui afastar para cuidar dela, e eu vejo que isso foi extremamente importante. Se não tivesse me dado esse tempo, eu não teria voltado ao mercado de trabalho. Né? Então, assim, foi importante eu ter esse apoio, algo que quando você faz um paralelo com o pessoal que é, de repente, empregado, não se tem essa preocupação, né? Então, eu acho que é uma coisa importante também que deve ser observada. Então, a conclusão que eu faço é que no sentido de dar atenção, de que deve estabelecer políticas públicas voltadas para essas doenças raras, para trazer uma qualidade de vida para os pacientes, trazer uma qualidade de vida para as famílias, e extremamente importante o estabelecimento de protocolo de atendimento para que haja uma uniformidade de atenção, né, a essas doenças, e chamar a atenção da sociedade para as dificuldades que as famílias enfrentam, que são muito grandes. Eu concluo aqui mostrando algumas fotinhos de algumas crianças que me mandaram para dizer que vale a pena. A minha filha é aquela que está com o porquinho ali, ó. Então, aquela que está ali, ó, com o porquinho, a Rafaela. Oi, calma aí.
Então, essas são algumas crianças que eu tenho contato com as mães, né, que a gente tem esse contato, e são crianças que estão fazendo um tratamento legal e estão tendo um desenvolvimento legal. Essa aqui é a minha filha. Tem como botar o vídeo? Ixi, tá sem o áudio. Oi. Tem o áudio? Não tá? Como é que faz aqui? Oh, meu Deus. Tá. Não, então deixa. Muito obrigada por esse salame. Então, eu concluo aqui, deixando essa imagem da minha filha, e concluo dizendo que tudo vale a pena, apesar de ser uma rotina desgastante, um mundo diferente de outras mulheres, de outras mães, de outras famílias. Vale a pena todas as vezes que eu vejo esse sorriso, que eu chego em casa e tem ela lá pulando em cima de mim, querendo saber como é que foi meu dia. Boa tarde. Viu, Daniela? Muito interessante, importante. E a gente vê que o papel da mãe, né, da família é fundamental, né? E ajudar as famílias todas para que, como você colocou, a família das pessoas com glicogenose que sejam apoiadas, né? Mas tudo isso que você coloca é isso que a gente quer também, e que a doutora Carolina colocou. Vamos colocar o que é necessário ter a legislação, né? Porque o alimento, nesse caso, é a medicação, não é alimento. É alimento e medicação, como já foi colocado. Então, a gente fazer, né, que por último vai falar o Renato, para o próprio Ministério da Saúde ser orientado. A gente manda isso, fazemos um documento, né? O Aires está aqui, a Ivanilde também, né? Vamos colocar isso num papel, né, como um documento desta audiência pública para nos articularmos com o Ministério da Saúde, né? Que eles vão retribuir, né, multiplicadamente durante a vida, né? Vão ter uma vida normal, né? Vão ter menos gasto de hospital, de internação, vão trabalhar, quer dizer, vão gerar imposto, renda, né, independência. E a pesquisa continua no sentido de se achar outras formas de atendimento, né? Muito bem. Passamos em seguida a palavra ao Leandro. Mas parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Fique firme, né? Tem que ficar firme e dizer para os outros, vamos em frente aí também, né? Leandro Rodrigues Pereira, membro fundador da Associação Brasileira de Glicogenoses Hepáticas e Musculares. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, senador Flávio Arnes. Apertado lá, só para ver. Tem que apertar. Tá liberado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, senador Flávio Arnes, para estar participando dessa importante audiência para todos os pacientes com glicogenose, para todas as famílias. Cumprimento a doutora Carolina, que é uma das maiores especialistas do mundo no tema. Cumprimento toda a mesa também. Cumprimento todos que estão nos escutando. Todos os membros da Abiglico, né, que é a Associação Brasileira de Glicogenose, e venho trazer um pouco da nossa fala, que é absolutamente alinhada ao que a doutora Carolina trouxe já, que a Danila também apresentou para nós, né? Então, a glicogenose, sim, ela é uma doença que ela exige aí uma vida no relógio, né? Então, ela exige de todo o paciente, de todas as famílias, todo o círculo familiar, uma vida no relógio, com consumo de amido e aferir sua glicemia, né?
ela exige também uma necessidade de uma dieta extremamente restrita, né? Com proibição de ingestão de leite, proibição de ingestão de açúcar e de frutas também, né? Então, é algo bem difícil de se conviver, né? Mas a gente entende que, ainda que com suas restrições, com o tratamento adequado, a vida do paciente com glicogenose, ela pode e deve ser plena, né? Então, a gente tem conhecimento aí de pacientes com glicogenose que levam uma vida quase que normal, né? Pacientes que se formam, que estão absolutamente inseridos no mercado de trabalho, estão contribuindo para o crescimento, pelo menos para buscar o retorno do crescimento do nosso país, que é tão necessário, né? E pacientes que são médicos, dentistas, advogados, enfim, e tantos outros aí que estão aí para poder fazer o país voltar a crescer. E, por outro lado, há outros pacientes que não reúnem essa condição, né? Que estão dentro dos hospitais praticamente a vida inteira, né? Porque não conseguem ter um tratamento minimamente adequado, né? Pacientes sequelados e outros que vão a óbito também, né? Isso é um retrato de um país com poucos especialistas no tema. É um retrato de um país que tem uma inexistência de um protocolo para atendimento desses pacientes no SUS. Retrato de um país que não possui hospitais preparados para receber os pacientes, do baixo investimento em pesquisa, de tratamentos que não possuem o apoio, né, o subsídio necessário do governo, né? Isso, no fim das contas, num país com tamanha desigualdade social, em que a base da pirâmide são de pacientes que têm pouco acesso a recursos financeiros e até a tratamento médico e próprio conhecimento, resulta em uma grande quantidade de óbitos e de pacientes ainda com sequelas graves, sequelas importantes. Eu tenho certeza que os senhores aí que acompanham toda essa questão das doenças raras, isso é um quadro que é comum a outras doenças também, né? E que a gente precisa de avançar, né? Então, dentro desse contexto de que é possível e é necessário ter uma vida plena para os pacientes com glicogenose, em outubro de 2017, né, um grupo de famílias aí, de famílias e de pacientes com glicogenose se uniram para poder formar a Abiglico, né, que ela tem como objetivo aí representar aí os pacientes com glicogenose, né, e um objetivo maior de trazer um tratamento adequado para esses pacientes, né. Então, a gente se juntou e reunindo esforços no sentido de mudar esse cenário, né? A gente precisa mudar esse cenário. A gente tem perdido ainda pacientes jovens com glicogenose, e isso não pode acontecer, né? Nessa semana agora teve um óbito de um paciente com glicogenose, uma criança faleceu com glicogenose no Brasil, né? E a gente está fazendo o nosso melhor para mudar essa realidade. Então, a Abiglico é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela tem o objetivo de dar suporte e direcionamento ao correto tratamento da doença, né? Nossa missão maior é levar informação aos pacientes, aos familiares e profissionais de saúde, né? É uma doença rara e a maior parte dos médicos do país aí pouco ou nada conhecem sobre a doença também. Então, disseminar o conhecimento é a nossa grande missão, né? No Rio Grande do Sul. A sede da nossa associação fica no Rio Grande do Sul, né? A gente tentou trazer a sede da associação o mais próximo possível que a gente podia do principal centro que tem atendido os pacientes com glicogenose, que fica no Rio Grande do Sul. Então, uma das razões de ter essa sede lá no estado também era de facilitar essa interação aí com o centro do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, né? Então, hoje nós temos cadastrados aí, a gente tem um cadastro total de 112 pacientes, né? Esse número precisa ser atualizado, né? Por conta desse óbito que a gente teve aí, esse número não está atual. Então, 111 pacientes a gente tem.
A divisão entre sexo ela é pouco relevante, né? Então, é uma divisão equilibrada em sexo masculino e sexo feminino, e a maior parte dos pacientes hoje vive na região sudeste, né? 60% pelo menos dos que a gente tem conhecimento, né? Então, esse é um cadastro da associação, um cadastro recente, e do que a gente tem conhecimento, 60% está na região sudeste, mas tem representação, pacientes com glicogenose em todas as regiões do país, né? A glicogenose mais frequente em nosso cadastro, ele coincide com os estudos mundiais também, a glicogenose tipo 1, nos subtipos A e B, né? Então, essa é a mais frequente que tem entre os associados, está trazendo, quando se soma A e B, quase 80% dos cadastros que a gente tem hoje. Um pouquinho devagar aqui, vamos ver. Aqui, a gente, junto com a equipe aí de Porto Alegre, a gente assumiu aí o desafio de fazer um congresso internacional de glicogenose no país. Esse congresso é o 5º congresso mundial sobre o tema, né? E a gente está tendo o privilégio, aí a gente conseguiu se organizar com campanhas, arrecadar os recursos necessários, e a gente está fazendo com apoio de toda a sociedade. É provável que alguns dos senhores já tenham recebido essa campanha nas mídias sociais. Nós arrecadamos os recursos necessários e estamos organizando aquele que vai ser o maior congresso da história do mundo de glicogenose. Ele vai ser no Brasil, e na semana que vem ele ocorre. A doutora Carolina já trouxe, a gente tem especialistas do mundo inteiro, os maiores especialistas do mundo estarão no nosso congresso. Conseguimos também, uma dificuldade grande era levar os pacientes para o congresso, né? Então, a nossa campanha, a gente conseguiu arrecadar os fundos necessários para poder levar os pacientes mais carentes. Então, a nossa associação conseguiu esse recurso, e a gente está fazendo o nosso melhor para que todos tenham acesso aí ao conhecimento, ao melhor tratamento e tenham uma vida plena, né? Então, a gente tem trabalhado em grandes pilares aí, né? Com pacientes, familiares, médicos especialistas, hospitais e universidades, e também com a indústria farmacêutica. Queremos conectar as instituições e temos um objetivo grande, que é ter um grande centro de pesquisa e de tratamento especializado em glicogenose. Para isso, é fundamental o apoio do poder público. É necessário verbas para pesquisa, é necessário verbas para manutenção no centro de tratamento especializado. É necessário viabilizar que os pacientes consigam chegar a esses centros de tratamento. Moramos num país continental, e os recursos necessários de deslocamento de um paciente, por exemplo, do Pará até o Rio Grande do Sul, eles não são pequenos. A gente precisa do apoio para poder fazer com que isso aconteça. Da mesma forma, a gente está falando de uma doença rara, que não faz o menor sentido a gente ter centros de tratamento em todo o país. Isso seria um desperdício de dinheiro público. Então, a gente precisa de poucos centros de tratamento, mas que os pacientes de todo o país consigam ter acesso a ele, né? Então, nesse sentido, né, eu trago aqui para os senhores que é muito importante a gente trazer uma discussão relevante, Renato, sobre a portaria 199 de 2014, a portaria ministerial, né? A portaria, ela traz as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras, e é justamente isso que a gente precisa, atenção integral para os pacientes com glicogenose, né? Um exemplo aqui, Renato, que eu trago aqui, no Distrito Federal, os pacientes com glicogenose, eles não conseguem retirar tiras para glicemia nos postos de saúde. Porque para te retirar uma tira de glicemia no posto de saúde, a pessoa precisa estar inscrita no Hiperdia. Mas eles não têm diabetes, mas precisam das tiras. Então, a gente precisa superar esses obstáculos.
precisamos superar os obstáculos e propiciar aos pacientes com glicogenose um acesso, de fato, integral às suas necessidades. Né? Então, a Portaria 199 de 2014, ela traz que compete ao Ministério da Saúde estabelecer, através de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, que são os PCDTs, as recomendações de cuidado para o tratamento de doenças raras, incluídos nela a glicogenose. Né? Então, só passar aqui. Então, toda essa questão é necessária, a gente precisa aqui, de uma forma muito objetiva, o desenvolvimento de um PCDT para que as tecnologias necessárias, que são poucas e não são de custo tão elevado assim para o próprio sistema de saúde. Se para um indivíduo lá que ganha um salário mínimo isso é muito alto, talvez para o Sistema Único de Saúde sejam valores muito pequenos. E nós necessitamos do apoio do Ministério da Saúde para podermos ter, de fato, implementado um PCDT para as glicogenoses e que as necessidades terapêuticas de uso dos pacientes sejam incorporadas pela Conitec. Então, Renato, a gente conta aí com a sua sensibilidade, com o seu apoio, para a gente poder avançar nesse tema. Né? Então, qual é a nossa prioridade? A prioridade da Abiglico em relação ao tema. A Abiglico entende como a prioridade número 1 o estabelecimento de um PCDT para o tema, para a glicogenose. O investimento em pesquisas e capacitação profissional, como a doutora Carolina trouxe aqui, o diagnóstico da glicogenose ele não é caro, ele não é tão complexo, mas ele precisa de conhecimento. Se a gente não tiver um conhecimento sobre a doença disseminado no país, crianças vão continuar morrendo. O país vai continuar deixar de ter pessoas que podem ser produtivas e que podem trazer aí um avanço do nosso país. E passar a ter pessoas que vão ser dependentes de um sistema de saúde. Nós não queremos mais crianças sequeladas. Nós queremos crianças capazes, adultos que sejam produtivos. É esse o nosso objetivo. Nós precisamos de políticas públicas para apoiar as famílias com glicogenose. Foi um grande avanço o projeto de lei que foi aprovado de iniciativa do senador Romário, que trouxe a possibilidade de que os pacientes com doenças, com deficiências e doenças raras, pudessem ter um apoio de redução de carga horária no serviço público. Mas é preciso que isso avance também para a iniciativa privada. As pessoas precisam ter condição de cuidar das crianças. Isso é o mínimo necessário para as crianças se desenvolverem de uma maneira adequada. Né? Então, dentro desse contexto, senador Flávio, a gente clama aqui pelo apoio do Senado Federal para poder nos apoiar, para poder a gente seguir o sonho, né? Que não é um sonho que ele deixou de ser individual. Né? No sonho não é mais ter meu filho com uma condição boa de saúde. Graças a Deus ele está se desenvolvendo de forma normal. Mas o sonho é maior. O sonho é que para todos os pacientes com glicogenose do país. E a gente conta com o apoio de todos os senhores, do Ministério da Saúde, do Senado Federal, da equipe de Porto Alegre. Enfim, a gente conta com o apoio dos pacientes com glicogenose para nos unirmos, para a gente poder alcançar esse objetivo maior. Agradeço, senador Flávio, a oportunidade e a Abiglico está à disposição de todos para qualquer ação que se faça necessário para poder implementar políticas em prol dos pacientes com glicogenose. Muito obrigado. Até eu quero dizer para a consultoria, assessoria, que estão aqui presentes, que o Leandro Rodrigues Pereira, além de pai, membro fundador da associação, ele reside aqui em Brasília também. Então, é bastante facilitado o aspecto de se sentar junto com o Renato e junto com esta comissão para colocarmos no papel tudo isso. Tá certo?
Você nos ajuda aí também, né? Com certeza, vai ser um privilégio. E parabéns pela apresentação, né? Muito boa, parabéns. Passo em seguida a palavra ao doutor Aníbal Gil Lopes, que tanto você falou de qualificação, de formação, de conhecimento, né? E o doutor Aníbal é membro da Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Então, com a palavra, doutor Aníbal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do senador Flávio Arnes para que o Conselho Federal de Medicina aqui estivesse representado. Eu acho que a sequência das falas ela é importante, porque nós, até o momento, ouvimos uma série de problemas e dificuldades. Todavia, nós temos que encontrar caminhos de solução. Não é? E eu gostaria de lembrar que quando a gente olha uma doença que gera incapacidade, que gera dependência, que gera deterioração de saúde, uma doença em particular, às vezes a gente esquece que são milhares de doenças semelhantes. Hoje nós estamos tratando de uma, mas são pelo menos 8.000 doenças raras, em torno disso. E o número de doenças raras só crescerá à medida em que a capacidade diagnóstica for se aprimorando. Ao lado das doenças raras, que geram deficiência, dependência e sofrimento, acima de tudo, para a família, não é? Gostaria de lembrar que há inúmeras outras causas de deficiências, que vão desde os acidentes, talvez os acidentes automobilísticos no país sejam uma das coisas mais graves, como geradores de mutilações e dependências. Toda a questão do aumento da sobrevivência com outras lesões, em que as demências, os AVCs. Portanto, nós temos um grande contingente de pacientes, que são muitos milhões, que dependem de ações muito semelhantes, em termos de cuidado. Uma coisa é eu tratar de doença, outra coisa é eu cuidar de pessoas. Gostaria de enfatizar isto, porque se eu for pensar em termos de saúde pública, eu tenho que sempre estar tentando descobrir ações que elas sejam simples, que sejam executáveis e que tenham um grande impacto. Quer dizer, quais são as pequenas ações com grandes impactos? Então, eu acho que estas são perguntas, quando a gente olha a saúde pública e o bem-estar do nosso cidadão brasileiro, eu tenho que sair em busca de soluções que contemplem esses milhões e milhões de pessoas que vivem em situação de restrições e que não são pessoas unicamente. Imagine um pai, uma mãe, uma família que tem que cuidar durante 10, 20, 30 anos ou mais, né, de uma pessoa de qualquer idade, pode ser um recém-nascido, pode ter 90 anos de idade, não é? Com restrições que envolvem o seu dia inteiro, o cansaço, o sofrimento em todos os níveis. Às vezes a gente não considera o sofrimento emocional como uma doença para ser tratada, não é? Mas eu acho que um dos pontos fundamentais são os cuidadores. Quais são as ações que nós temos para que os cuidadores suportem esse pesadíssimo encargo, que pode ser feito com todo o amor, ele não fica menos pesado, né? E eu diria que, em termos de doenças raras, um número considerável de pais abandonam suas esposas diante de uma grave doença rara, ficando a mulher com a responsabilidade integral de todos os cuidados. Isto é extremamente comum. Quem tem prática médica sabe que isto é talvez 50%, esse número sai assim da minha experiência, não é um dado científico, mas um número considerável de pais abandonam. Ou seja, há um número expressivo de mulheres que carregam uma carga extremamente pesada. Há algumas coisas que eu acho que a gente poderia pensar em caminhar. O Conselho Federal
ele tem tentado olhar a questão das doenças raras na perspectiva de que, se eu for capaz de agrupar essas doenças por certos sintomas comuns, eu posso mais facilmente preparar o médico na ponta para que ele desconfie da presença de uma doença rara. Não é diagnosticar a doença, é saber que ele está diante de uma criança com uma doença rara que necessitará, portanto, de uma abordagem especializada. Para isto, o Conselho Federal tem desenvolvido uma série de vídeos em associação com a Sociedade Brasileira de Genética Clínica, Genética Médica, não é? E estamos, nesse momento, terminando mais uma série de vídeos disponibilizados no portal do Conselho Federal, e a tentativa é que qualquer médico ele possa, em algum momento, compreender a questão das doenças raras. É impossível, num currículo de 6 anos de um curso médico, eu apresentar doenças. Eu apresento mecanismos básicos de doença, grupos de doenças, mas eu não vou ter o ensino dessas 8.000 doenças no curso médico. Não existe tempo para isso. É inviável. Mas é viável que o médico desenvolva a percepção da possibilidade de um diagnóstico de doença rara. Portanto, o Conselho Federal age nessa direção, e acho que todas as sociedades de pacientes ligados a questões a doenças particulares, de alguma forma poderiam divulgar o nosso trabalho no meio médico, porque eu não posso esperar que o médico lá conheça isto. Não faz parte da formação geral do médico. E no país, salvo engano de minha memória, nós não devemos ter mais do que 300 médicos especializados em genética médica, genética clínica, no país inteiro. O número último que eu tinha era em torno de 270, 280. Eu estou dizendo 300, mas não deve haver 300 ainda neste momento. Portanto, incentivos educacionais. A segunda coisa extremamente importante é que nós devemos, é muito importante, sabermos quais são os doentes e onde eles estão. Não de uma doença, de todas as doenças. É alguma coisa urgentíssima, senhor senador, que se crie um prontuário eletrônico nacional. É alguma coisa viável, depende de uma série de, eu diria, de desejos políticos, mas é impossível que a gente não desenvolva, na contemporaneidade, a possibilidade de cada pessoa deste país ter um prontuário acessível onde quer que ele esteja. Se ele for atendido em uma emergência, não é um paciente desconhecido, não é? Se entra e se tem o prontuário. Isso tem várias vantagens. É que todos os registros desse paciente poderão ser acompanhados por qualquer médico em qualquer situação. Eu acho que esse seria um dos grandes avanços para a medicina brasileira, é termos a vontade política e pagar o custo do desenvolvimento. O desenvolvimento não é um segredo. Fazer um prontuário nacional não é um segredo. Há prontuários hospitalares. A questão é de intercomunicação, portanto, adoção de padrões uniformes para que haja um prontuário nacional. Particularmente para doenças raras, isto seria de extrema utilidade, porque, tendo em vista que os sintomas e os tratamentos não são usuais, a presença disto no prontuário supera eu diria em larga escala, um protocolo, porque o protocolo a pessoa tem que conhecer. E se este protocolo estiver embutido no próprio prontuário do paciente, ele será muito melhor tratado, né? Então, senhor senador, gostaria que a ideia de um prontuário eletrônico nacional fosse realmente levada adiante. Já se falou muito nisso e não se tem caminhado nessa direção.
O Prontuário Nacional me permitiria o Cadastro Nacional dos Pacientes, permitiria uma série, né? Claro, se eu tenho um prontuário, eu tenho formas, palavras-chave de recuperar informações. Inclusive, sem um prontuário médico eletrônico nacional, pesquisa médica no país é altamente restrita. Eu tenho que fazer coorte encontrando pessoas, enquanto que com o prontuário nacional eu tenho todos os pacientes com todas as suas variáveis, todas as suas características. Protocolo terapêutico, por acaso eu também sou membro da Conitec, portanto, que é o organismo que o Ministério da Saúde promove a elaboração dos protocolos, a Conitec analisa e dá um parecer, uma recomendação ao próprio Ministério para que esse protocolo seja incorporado ou não. A questão dos protocolos exige que haja um grupo que suscite a discussão. A gente não faz protocolos se não houver, é impossível fazer, se não houver grupos de pessoas especializadas capazes de fazer um bom protocolo. Pela apresentação de hoje, eu entendo que há um grupo capaz de propor um protocolo. Portanto, essas coisas são muito simples, é entrar em contato com a coordenação da Conitec, não é? Com o Ministério da Saúde. São caminhos bastante simples, que às vezes a gente se assusta com a estrutura de governo e a gente acha que a estrutura de governo está muito longe da gente. Mas essa estrutura de governo, se eu conhecer, é de acesso muito facilitado. Então, segunda proposta que eu faço no dia de hoje, que se encaminhe à criação, à elaboração de um protocolo. Não é? O simples fato de ter um protocolo, ele traz resultados muito limitados. Por quê? Porque o médico que atende aquele paciente, aquela criança, no caso, não conhece o protocolo, não vai conhecer todos os protocolos. E nós temos que aumentar a sensibilidade diagnóstica. E isto não é por doença, mas é por grupo de doenças. É a abordagem que o Conselho Federal tem tomado e talvez essa possa ser expandida dentro de outras associações. Temos uma necessidade urgente de ter programas que levem ao médico de ponta os conhecimentos mínimos necessários para desconfiar do diagnóstico de uma doença rara. Se ele desconfiar, ele encaminha. Não é? É o outro ponto. Eu tenho mais uma coisa, acho que eu estou ficando velho, a gente esquece as coisas, não é? Diagnóstico precoce, grandes impactos. O último ponto que eu gostaria de tocar. Hoje nós estamos formando no sistema universitário brasileiro e os sistemas universitários paralelos, que são dos países vizinhos, Paraguai, Argentina, Bolívia, não é? Um número imenso de médicos sem um mínimo de qualificação. Sem um mínimo de qualificação. Não é que ele não saiba diagnosticar doença rara. Ele não é capaz de passar no exame de revalida. E diria mais, que os médicos formados no país, um número considerável, não passaria nos exames mínimos de qualificação, como, por exemplo, durante vários anos, o Conselho Regional do Estado de São Paulo fez, que não traz nenhuma restrição à atividade profissional, mas revela, como diagnóstico, que nossos médicos recém-formados, e se são recém, depois eles são, né, com 10, 20 anos formados, que a qualificação profissional ela está em crise. É impossível termos 340 escolas médicas no país. Nós não temos professores, hospitais, lugares para o seu preparo. Nós temos 60 mil alunos matriculados nas escolas de fronteira, do lado de lá da fronteira, mas que se preparam para voltar para o país. Portanto, a questão do revalida, ela é fundamental. Não adianta eu discutir uma doença e esperar que alguém saiba diagnosticar se eu não trato de um problema fundamental, formação de médico.
Tá? Então, esses seriam os pontos, senhor senador, que eu acho que eu sou formado há muitos anos, minha vida foi pesquisa de bancada em laboratório, trabalhando com mecanismos moleculares, portanto, a professora foi muito sintética, porque os detalhes bioquímicos são imensos. Nós investimos muito pouco em pesquisa básica. De vez em quando a gente tem, eu diria, um acesso espasmódico, que eu vou dar um dinheiro para um tipo de pesquisa. Pesquisa não se faz espasmodicamente. O conhecimento ele tem que ser adquirido, desenvolvido, sem finalidades práticas, porque é nesse momento que eu descubro aquilo que não se sabia, que eu vou correlacioná-lo com a realidade, com a doença, com o alvo terapêutico, com o desenvolvimento terapêutico. Então, senhor senador, eu acho que esse momento é extremamente importante, porque nós, me colocando aqui junto, não é? As duas subcomissões conseguiram reunir em torno de uma doença a questão do sofrimento humano, a questão de quais são aquelas ações factíveis que podem alterar este sofrimento humano. Doença é sofrimento. Doença que gera incapacidade é sofrimento familiar, é sofrimento estendido. E nós, muitas vezes, imaginamos que a gente vai cuidar de uma doença. Eu tenho que cuidar do doente, de sua família. Às vezes não é o remédio fundamental, é uma série de outras coisas. Não é? O acompanhamento, não só psicológico, mas quem é que pode dividir o tempo? Dizer, qual a importância, por exemplo, de ter uma pessoa que passe um dia por semana para dar folga para a mãe, para que ela possa ir ao seu próprio médico, ao supermercado, à loja, pagar a conta. Não? Quer dizer, como é que o serviço público, através de atendimento domiciliar, pode ter uma presença substitutiva? Isto vale mais do que muitos remédios, sabe? Então, que a gente sempre tenha um olhar que é o bem-estar da pessoa, o bem-estar da pessoa no seu meio, e que as nossas ações, que às vezes a gente esquece, elas podem ser muito singelas. Um pequeno elevador para transferir um doente da cama para a cadeira tem um impacto imenso, e a gente não desenvolve no país pequenos aparelhos para, eu vou chamar manipular, quer dizer, mexer com o paciente. Então, agradeço, me desculpe ter falado além dos 10 minutos, mas gostaria de colocar também a Câmara Técnica de Doenças Raras como um espaço onde ideias podem ser trocadas com o próprio Senado, a Câmara, o Governo, o Ministério da Saúde. Obrigado. Muito bom, né? Em todos os aspectos. Encontrar soluções. Encontrar soluções. É isso mesmo, né? A gente fala muito isso em termos de pessoas com deficiência. Às vezes as pessoas falam da pessoa com deficiência como uma dificuldade. Eu digo, não, pessoa com deficiência, família que tem um filho com deficiência, precisa saber, ter a certeza que o que ele precisa vai ser encontrado, né? A escola, a tecnologia, material, a doença rara, a mesma coisa, né? E achar soluções, construir soluções, né? Nós passamos a aplaudir, né, depois da segunda apresentação, mas vamos aplaudir a Carolina, que foi a primeira, né? Tá bom. Não que é que nós não estávamos, é que a segunda foi a mãe, daí, mas depois nós continuamos. Então vamos aplaudir depois o Renato também, né, Renato? Porque você vai trazer as soluções para tudo agora. Mas eu acho que você não deve ter essa preocupação. Eu acho que nós temos que ter a boa vontade, a sensibilidade do Ministério da Saúde, né? Tendo isso, já é metade do caminho andado, né? E junto com a federação, com a associação, com a parte médica, né?
e tal, construir uma solução, né? Quer dizer, tem que ser construída, né? Então, com a palavra, né, Renato Teixeira. Gostaria de cumprimentar ao nobre senador, né, Flávio Arnes. Nós estamos em algumas audiências aqui juntos, né? E o senhor conduzindo sempre com muita sabedoria essa comissão. Meus parabéns também ao senhor. Estou aqui hoje representando, né, a Coordenação Geral de Especializado do Ministério da Saúde, que tem como uma das pautas as doenças raras. Já tive o privilégio, como disse aqui anteriormente, de estar aqui com o senador Flávio em outras audiências, né, falando de outras doenças também raras. Como já foi bem colocado, nós temos aí cerca de 8 mil, né, entre 6 mil ou 8 mil, o que a gente sabe que os nossos dados epidemiológicos hoje sobre essas doenças, até do número de doenças ao número de pacientes, eles não são conhecidos. Para isso, o Ministério da Saúde lançou um edital esse ano, se não me engano, em julho desse ano, justamente para termos essas respostas, né? Quantas são as doenças, quantos são os pacientes que têm essas doenças raras aqui no Brasil, para, a partir de um conhecimento epidemiológico, traçarmos aí novas estratégias, né? É preciso saber do que e quanto estamos lidando aqui no nosso país. Em relação à glicogênese, né, como foi bem colocado aqui pela doutora Carolina, né, nos deu aí de uma forma bastante sintetizada, mas de uma forma bem fácil de entendimento. Trata-se de um grupo de doenças, né, e que realmente o diagnóstico, para quem entende, para quem tem uma formação, se torna fácil, mas para quem não tem noção, acaba se retardando o diagnóstico e levando, como o Leandro colocou aqui, as sequelas, né? Que às vezes podem levar, inclusive, à morte. Bem, em relação à política, na verdade, a portaria 199, que foi colocado aqui, que é a portaria que trata das doenças raras no Brasil, ela foi colocada de maneira dividida em eixos, né? Porque como estamos falando de várias doenças, não uma doença única, foi alocada em eixos, né? E esses eixos que nos promovem a questão das diretrizes para poder estar juntando algumas doenças com características semelhantes, né? Para tornar aí as ações necessárias. Já foi colocado, né, que dentro do Ministério da Saúde, discutido que é necessário a revisão dessa portaria, que essa portaria ela tem falhas e que se faz necessário escutar aí a questão social, as associações, aos que representam normalmente aos pacientes. E na última audiência que estivemos juntos, senador, fizemos aí o compromisso, né, da formação de uma comissão dentro do Ministério da Saúde, com participação dos gestores e também da sociedade representada por essa associação, e foi plenamente atendido e visto com muita sensibilidade, né, e boa vontade dos gestores que estão hoje dentro do Ministério, a questão de realmente fazermos essa comissão e, junto com essa participação social, determinarmos aí uma nova portaria, né? ou na verdade, uma readaptação dessa portaria 199 para que seja atendido aí as necessidades dessas inúmeras doenças, né? 8 mil, vamos tratar desse número. O Ministério da Saúde está bastante sensível. Estamos lá na coordenação, que é o responsável dentro do Ministério da Saúde para atendê-los. Como o doutor Aníbal colocou, às vezes as associações, os pacientes, eles entendem o Ministério, a gestão como algo distante, mas não. Estamos lá disponíveis, tá, a recebê-los e caminharmos juntos para que os pacientes e também, né, os familiares sejam atendidos, como foi colocado aqui em diversas situações, né? Temos que tratar os doentes, mas temos que dar
condições para que os familiares e o SUS desenvolvam esse trabalho. Porque, na verdade, é o pai, a mãe, os familiares que estão ali juntos de quem necessita de um atendimento de uma forma especial. Trago essas palavras aqui, tanto do nosso secretário quanto do nosso diretor, né, no sentido de botar o Ministério à disposição e vamos fazer com que essa nova portaria, né, seja publicada de uma forma mais efetiva para aí dar esse atendimento ao país. Obrigado, senador. Estou à disposição. Habitualmente, de acordo com o regimento, né, a gente não aplaude, né, e nem vaia, né, porque todo mundo tem que ter a liberdade de falar aquilo que achar importante. Mas eu penso assim que, da minha parte, foi muito interessante ter escutado e é motivo de aplauso mesmo, sabe? A luta, quer dizer, o estudo, a luta da família, o trabalho da família, a organização de uma federação, a perspectiva do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde. Comentava aqui com o Leandro também, porque eu penso assim que há soluções que são assim para todos. O prontuário eletrônico, por exemplo, seria para todo mundo, né? Tem a doença rara ou não, né? Porque aí cada pessoa teria... Eu fiz os exames em Curitiba, vou para a Bahia, me sinto mal na Bahia, não preciso fazer todos os exames de novo, estão todos no prontuário, eventualmente, né? Então, mas isso seria um avanço interessante. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que ir lidando com o dia a dia, né? Também de um problema que existe, né? De uma necessidade que existe. Por isso, eu comentava com o Leandro ele como federação brasileira, né, que congrega as pessoas todas, e colocarmos tudo isso numa proposta com cronologia e tudo, para conversarmos com o Ministério da Saúde e, em conjunto, construirmos alguma coisa factível, boa, acessível. Como foi colocada, muitas das situações não são situações dispendiosas, caras. Quer dizer, o próprio fato de não haver a consulta geneticista à disposição tem uma situação de base, porque não tem muita gente no Brasil também, mas existe a necessidade de se ter isso. Eu fui anotando algumas coisas, mas daí, por exemplo, alimentação. Claro que você vai no supermercado e compra uma caixinha de maisena, é um preço, mas você compra 50 caixas de maisena todo mês, né? Daí já fica diferente. Mas daí alguém vai dizer, não, mas isso é alimento, não é remédio, né? Então a gente tem que dizer, não, é um alimento que é a mesma coisa que a medicação, ou outros produtos que vêm de fora, outros testes que tem que continuar, né, também, né, os testes com amidos, e ter o protocolo também, né, para trabalharmos nisso, a biópsia, diagnóstico de alto custo, né? Quer dizer, o que é necessário, como é que pode ser feito, né? Então, eu penso que uma audiência pública dessas é para a sociedade continuar organizada, que é o maior instrumento para a mudança, ter uma federação boa, forte, atuante, ter uma área técnica, médica, acadêmica, que se articule, né? Seja o conselho, a federação se articular com tudo isso, mas a federação saber que pode contar com o Congresso Nacional para juntos, né, apoiarmos aquilo que for necessário. Então, a federação traz a necessidade para o Congresso e o Congresso, todos nós temos que ajudar na construção de uma solução, que é da sociedade toda, né? E para o Congresso é muito mais fácil
né, pedir para o ministro da Saúde vir explicar, a Conitec, ou o setor também de doenças raras, do que a sociedade muitas vezes conseguir isso, né? Quer dizer, mas também o que o Congresso faria sem a pesquisa que está acontecendo lá? Ou o que a gente faria sem o Conselho Federal de Medicina? Então, é a soma de tudo que vai dar o bom resultado ao final, né? Muito bem, estamos indo para o final. Eu gostaria agora de rapidamente, vamos dizer uns 2, 3 minutos para cada um, né? Mas passar a palavra de novo na mesma ordem, mas pedindo, inclusive, para que a doutora Carolina e o Leandro reforcem a situação do Congresso na semana que vem. Então, passe, em primeiro lugar, Carolina, para as considerações finais e alguma consideração a mais de encaminhamento. Bom, eu acho que esse evento aqui, eu já participei de inúmeros eventos para tratar sobre doenças raras. Eu vejo que o nível aqui foi extremamente elevado, com considerações muito importantes, e a composição da visão de todas as pessoas que estão envolvidas em toda a questão do cuidado dos pacientes com glicogenose. Do meu ponto de vista, até por ter já sido presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, tem algumas considerações, né, em relação ao Ministério da Saúde. A minha sugestão tem sido já de criar uma secretaria específica para tratar das doenças raras, porque atualmente as doenças raras estão dentro de um contexto de condições que são frequentes também, que demandam também bastante energia. A questão do PCDT, mesmo não tendo uma medicação de alto custo vinculada, é extremamente importante, porque uniformiza o cuidado do paciente em todos os seus níveis. Então, muitas vezes o paciente não precisa chegar num centro terciário para acompanhamento clínico, porque a maioria dos exames são exames de atenção primária, glicose, ácido lático, enzimas hepáticas, enzimas musculares. Isso, se tivesse um protocolo que poderia ter acesso também na atenção básica, seria importante. Isso acho que é factível para um grande número de pacientes que precisam de cuidados que são mensais, que são trimestrais ou a cada 6 meses. Então, se tivesse uma uniformização do cuidado, seria importante. A nossa equipe, junto com outros profissionais e pesquisadores do Brasil, nos colocamos à disposição do Ministério da Saúde para colaborar nesse protocolo de diretrizes terapêuticas. Acho que não está nem caindo de maduro, já caiu, né? E a gente tem que dar andamento. A gente acaba pensando em construir protocolo só quando tem uma vinculação de um tratamento de alto custo, mas esse é um tratamento que prevê cuidados, e cuidados também é muito importante, né? Eu tenho como exemplo, por exemplo, o PCDT para síndrome de Down, que nem é considerado uma condição rara, mas bastante frequente, que eu utilizo sempre na minha vida privada e pública, porque é um protocolo clínico muito bem elaborado, em que define para o médico quando e quais exames ele tem que pedir e o que ele tem que ter como atenção. Então, acho que isso é muito importante. O estímulo da pesquisa, volto a mencionar, nós precisamos de recursos financeiros para desenvolver as nossas tecnologias e não depender só de tecnologia externa. Nesse momento, para a doença rara, a gente tem dependido muito de tecnologia externa. E o terceiro ponto é o acesso dos pacientes. Os pacientes com uma condição como essa não tem como esperar na fila, eles morrem, né? Então, a gente precisa definir quais são as prioridades de atendimento e como é que a gente vai fazer um paciente que vem de uma região com um cuidado mais precário, chegar num centro de atenção. Ele não precisa continuar acompanhando, mas ele precisa ser visto 1 ou 2 vezes num centro de atenção terciária, e com um PCDT esse paciente poderia continuar o seu acompanhamento na sua região. Então, acho que isso são os pontos que eu considero mais importantes. E, obviamente, né, quem puder participar do Congresso Internacional de Glicogenose em Porto Alegre, vai ser uma honra. A associação que está organizando, a associação junto
com o grupo de pesquisadores de Porto Alegre. É um trabalho enorme, a gente está trabalhando nisso há 2 anos e meio. E vai se concretizar e certamente vai ser um momento muito emocionante. Se tiver alguém do Ministério da Saúde que pudesse participar, seria interessante, porque a visualização real dos pacientes e das pesquisas é interessante assim, para o âmbito do conhecimento médico do Brasil. Obrigada. Passo em seguida a palavra para Danila. Oi. Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de ter falado aqui, pontuar que realmente, assim, a importância de ter atenção com os familiares de glicogenose também é extremamente importante, porque realmente temos uma rotina muito difícil e que, às vezes, a gente acaba se suprimindo, né, em detrimento da própria criação dos filhos e da ajuda à pessoa portadora de glicogenose, né. Eu deixo minha mensagem final no sentido de que eu, como mãe da Rafa, eu espero que saia a cura, né? É isso que a gente almeja daqui a um tempo, né? Se for possível. Mas hoje nós temos que trabalhar com a vida. Então, temos que manter a vida dela. E assim como a minha filha tem a oportunidade de ter uma vida saudável hoje, eu gostaria que essa oportunidade fosse concedida a todas as pessoas, né? Não só a mim, porque eu tenho uma certa condição que me permite dar um tratamento bom para minha filha. Não é a realidade de todos, né? Então, assim, o meu desejo é que esse tratamento seja oportunizado a todas as famílias, para que lá na frente nós possamos curá-las, né, dessa doença rara e vivermos uma vida plena e feliz. Muito bom. Parabéns aí também pelos depoimentos, Danilo. Leandro. Bem, agradecer a oportunidade aí de debate tão interessante aí na causa da glicogenose, né? Trazer que, enfim, a Biglico vai estar atenta aí à revisão da portaria 199, mas antes disso, antes dela, eu também concordo de que a gente não pode perder mais tempo. A gente precisa, sim, do desenvolvimento desse protocolo. Hoje é um protocolo certamente simples, né? A pesquisa aí, Danila, para a cura da glicogenose, ela está em andamento, né? A gente está em um protocolo misto fase 1 e 2, que está sendo muito bem sucedido, né? Mas isso ainda vai levar um tempo, né? Acho que a discussão aí, o Ministério tem se preparado nessa discussão da geração de valor, do valor em saúde, né? Que é algo que vai vir para todas as terapias gênicas que estão em curso aí, que de fato são de custo muito alto para o Ministério, né? Mas que agrega bastante valor também, né? Que muda a vida das pessoas. Mas eu acho que não é esse o momento que estamos agora na glicogenose, né? O que a gente está falando é de acesso, talvez de atenção básica, né? Acesso a amido de milho, acesso a tira de glicemia, né? São acessos como esse que a gente precisa trabalhar. A gente precisa de ter o mínimo necessário, fazer um paciente chegar num centro para ter o seu tratamento, que vai ser um tratamento simples, né? Ele vai ter uma dose de amido, ele vai ter um consumo X de proteína, e, enfim, é isso que a gente precisa avançar. E a gente conta aí com o Ministério que isso não seja tratado apenas após a revisão da portaria 199, né? Mas que a gente consiga avançar a gente já montar uma agenda já de imediato para poder construir esse protocolo e poder, de fato, ter implementado condições para que todos os pacientes com glicogenose no país possuam um tratamento adequado. É isso, então. Muito obrigado a todos. Agradeço também, Leandro Pereira, né, fundador da Associação Brasileira de Glicogenose. Isso, eu sou um dos membros fundadores, né? Nosso presidente é o Maurício Meneghel, né? Que eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui também, ele está nos assistindo. Meneghel? Meneghel. Do Paraná, não? Ele é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas não é parente da Xuxa, não. Não, porque nós temos a família Meneghel também no Paraná, que é
mas particularmente do oeste do nosso estado, mas também do norte pioneiro, lá, né, Bandeirantes. Não sei se são parentes da Xuxa, nunca perguntei a eles. Passa a palavra o doutor Aníbal Gil Lopes. Até conta a relação com meu tio, Dom Paulo, também. Bem, eu conheci seu tio em 1900, antes dele ser arcebispo. Trabalhamos muito com a questão da AIDS, com a Zilda também. Então, e o Leonardo Steiner. Leonardo. Portanto, tem uma longa Steiner. trajetória. Muito bom. Eu gostaria de, nessa busca de pequenas ações com grandes, eu diria que com grandes impactos, a primeira coisa muito simples que tem que ser demandada, alguém tem que demandar. Ou é a sociedade, ou é alguém tem que demandar a construção de um PDCT. O Ministério funciona a partir de demandas. Algumas são demandas internas, outras, a maioria, são demandas externas. Então, o quanto antes se demandar a construção de um PDCT, indicando, inclusive, os recursos humanos, né, técnicos capazes de colaborar na sua elaboração. Eu acho que se na semana que vem, se fizer o pedido, começar a se encaminhar, é questão de todo o procedimento de consulta pública, elaboração, que leva em torno de 1 ano. Mas nós teremos um PDCT certamente submetido à Conitec e aprovado. Isto é uma pequena ação que pode ter uma grande repercussão. A segunda ação é um pedido. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Genética Clínica e o CFM, nós fizemos eu diria, um bom esforço de termos um conjunto de vídeos exatamente para alertar o médico na ponta sobre a questão do diagnóstico. Eu acho que todas as sociedades de doenças raras poderiam se envolver na divulgação disto. Não adianta ter um excelente material se ele só circula em um meio muito restrito. Tá? Então, cada vez que se encontrar com um médico que nunca ouviu falar, informar isto, inclusive através das publicações, das comunicações. Eu acho que é nesse sinergismo de capacidades que a gente vai encontrando soluções que, primeiro, alimentam as nossas esperanças, segundo, nos confortam porque não estamos sozinhos. Uma das maiores dores que possa existir é a dor do abandono, da solidão. Quando a gente sabe que a gente partilha com o outro me entende, que o outro é capaz de colocar em comum o que ele tem, eu acho que esse é um dos grandes sustentáculos para que a gente supere dificuldades. Então, eu proporia, nessa fala final, que estou insistindo, que a gente tenha ações concretas. E essas 2 pequenas ações, eu acho que elas são factíveis a curto prazo. Sem dúvida alguma, né? Obrigado, doutor Aníbal. E passo a palavra ao Renato Teixeira, do Ministério da Saúde. Bem, novamente parabenizar, foi muito proveitosa aqui essa audiência. Enfatizar que é necessário realmente a participação social, representado ou por especialistas ou por entidades, né, como a associação aqui representada pelo Leandro, e por familiares, né, representada aqui pela mãe da Rafaela, como bem colocado, para que possamos avançar. Insisto muito na questão da revisão da portaria, porque existem aí 8.000 doenças raras, né? E a elaboração de 8.000 protocolos clínicos não é tão simples, né? Ele denota um tempo. E com a portaria que possamos abranger, pelo menos de forma semelhante, e estar criando regulações, né, para centros de referência, ou mesmo criando centros de referências aqui no Brasil para tratar algumas dessas doenças específicas, né?
seria assim de uma forma mais concreta de estarmos agindo. Estamos totalmente abertos, viu, Leandro, a uma agenda no Ministério da Saúde para recebê-los e com a proposição de colocarmos realmente em prática, né, ações. Eu sou cirurgião, sou médico, cirurgião de formação e gosto muito de um resultado, né, com um perfil mais imediato. Então, estamos à disposição e trazendo aqui a sensibilidade e a vontade do Ministério em resolver e dar um conforto, tratamento e um conforto para a família. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês que participaram, muita qualidade, muita competência, muito comprometimento com essa causa. A Daniela, que também é mãe da Rafa, né? E o Leandro, que é pai do Gustavo, né? Então, uma mãe e um pai nessa luta, apoiados aqui pela doutora Carolina, pelo doutor Aníbal, pelo Renato, sabendo que estamos juntos nessa caminhada e juntos com o Congresso também. Então, eu quero justificar publicamente a ausência da senadora Mara Gabrilli, que é presidente da Subcomissão de Doenças Raras, né, que essa audiência é em conjunto, pessoa com deficiência e doenças raras, porque ela própria está com uma dificuldade de saúde também, então está um pouco afastada, mas é uma batalhadora, sem dúvida alguma, nessa área. Eu quero, antes de encerrar os trabalhos, propor a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Todos que aprovam, quem não permanecer como se encontra, aprovado. A ata será publicada no Diário do Senado Federal. Agradeço novamente, agradeço a todos que nos acompanharam pelos meios de comunicação do Senado e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.